Olá a todos, satisfação, estamos aqui para falar de mais um tema do Evangelho segundo nosso Senhor Jesus Cristo, um tema muito interessante. A felicidade não é deste mundo, né? A ideia é que nós possamos compreender esse verdadeiro sentido da felicidade, né? Na Terra, e a felicidade que Jesus nos conta realmente, como Jesus nos apresenta, né? Diante disso, a gente já pode entrar direto em alguns itens, algumas questões de O Livro dos Espíritos, começando pela questão 920, né, quando Allan Kardec interroga os espíritos com a seguinte pergunta: pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Estamos aqui reencarnados, e ele então indaga se há uma possibilidade do homem gozar essa plena felicidade aqui na Terra, e os espíritos são taxativos. Eles falam: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, e dele, porém, depende a suavização de seus males, e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, dentro da codificação, nós já sabemos que a Terra faz parte de uma categoria de planetas que ainda está em evolução, né? É considerado, então, um planeta, um mundo de provas e expiações, onde existe essa dualidade muito forte entre o bem e o mal, né? Então, estamos ainda nesse caminho de evolução, sabemos que estamos nesse processo de transição planetária, estamos na última parte da última hora dessa evolução. Temos a felicidade de estarmos reencarnados nesse momento, e como espíritas somos trabalhadores de última hora. Seremos duramente, no sentido da palavra, de exercer o trabalho, e temos essa oportunidade de fazê-lo, né? Dando continuidade, o Allan Kardec, na questão seguinte, a 921, e aí nós temos da questão 920 a 933, toda essa interrogação sobre a felicidade terrena, né? Allan Kardec então pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não acontecer, não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E os espíritos, mais uma vez, eles colocam da seguinte forma: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Ora, aquele que se acha bem compenetrado, né, no destino futuro e não vê a vida corporal, não vê na própria vida corporal mais do que uma estação temporária, Allan Kardec fazendo o seu comentário, como uma parada momentânea, por exemplo, como se fosse uma hospedagem de má qualidade, facilmente ele se consola com alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que vai levar a tanta posição melhor. O que ele está querendo dizer com isso? Que se nós tivermos a compreensão de que isso é um momento transitório, que nós estamos passando e tendo a oportunidade dessa evolução, e que todos os sofrimentos na carne que nós possamos passar, e que nós já sabemos que são muitas das vezes pedidos por nós antes de reencarnarmos, tendo essa fé inabalável na vida futura, que é a pátria espiritual, a vida após essa passagem terrestre, sempre que estivermos desanimados, estivermos em desalento, que a gente tenha compreensão e tenha essa fé nessa vida futura, que aqui é um momento de passagem, e que nós temos a oportunidade, nesse momento de passagem, de resgatarmos males e perturbações provocados por nós mesmos, pelo nosso livre-arbítrio de vidas pretéritas, e trazermos todos aqueles espíritos que, por afinidade, de alguma forma, de alguma sorte, e que pela misericórdia divina temos a possibilidade de reparar esse erro, sejam causados por nós ou por outrem, o que explica essa necessidade de reencarnarmos, até que o último sentiu seja
devidamente pago, né? Jesus já nos ensinava isso. Um pouco além, e aí vemos na questão 922, Allan Kardec, como exímio pesquisador, ele tenta adentrar cada vez mais no assunto, né? Onde ele coloca: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Sendo assim, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos, então, redarguiam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, Chico Xavier já nos colocava, através de Emmanuel, que nós temos as posses que nós precisamos para suportarmos as provações materiais aqui na Terra. Nós estamos reencarnados na família que precisamos estar, no local onde precisamos estar, para justamente o quê? Que nos agregue a oportunidade dessa evolução espiritual. Então, tendo essa compreensão, e principalmente os Espíritos sempre colocam fé no futuro, né? Fé no futuro. Jesus, à época de sua encarnação, Jesus foi o único ser no planeta Terra que não reencarnou. Ele apenas encarnou uma única vez. Enquanto Jesus estava encarnado, ele sempre falava para os seus discípulos como ter fé naquilo que não consegue enxergar, ou seja, eles não tinham compreensão do que era Deus, né? Do que era o Pai Celestial. Se não tendes fé no que não enxerga, fica difícil compreender essa questão da fé. Então Jesus ensinava até muitos por parábola na época para ter essa melhor compreensão. E só finalizando essa parte de O Livro dos Espíritos, vamos um pouco mais além, onde Allan Kardec ele indaga na questão 928, né? Que aí ele divide entre letras A e B. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a vossa vocação neste mundo. Isso ele está afirmando. E agora ele pergunta: muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? E os espíritos assim respondem: assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Muitas das vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. E os espíritos concluem: responderão por ele. Então, sim, se nós já reencarnamos com um propósito, uma linha de atuação, e os nossos pais, de uma certa forma, como os espíritos colocam, por orgulho ou avareza, nos desviam dessa finalidade que a natureza própria nos traçou, nós iremos responder por isso, né? Aí na letra L coloca: achareis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se para isso tivesse aptidão? E os espíritos então respondem: cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos? O filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas, ou seja, de forma contrária. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez desse um bom mecânico, e etc. Né? Muito interessante essa colocação. E aí nós temos, no Código Penal da Vida Futura, uma passagem bem interessante. E aí, trazendo um pouco da questão da lei de efeito e causa, né? No Código Penal da Vida Futura, nos é colocado que toda conquista na evolução é o resultado natural de muito trabalho. Porque o progresso, ele tem preço. Tarefa adiada é luta maior. E toda
atitude negativa hoje diante do mal será juro de mora ao mal de amanhã. Concluindo em que pesa a diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, temos aí que o Código Penal da Vida Futura, elaborado então pelo Allan Kardec, ele tem como base os ensinamentos dos espíritos superiores, que a gente pode resumir em 3 princípios. Que o sofrimento é inerente à imperfeição, toda imperfeição, assim como toda falta promanada, traz consigo o próprio castigo, consequências naturais e inevitáveis. Exemplo, a moléstia pune os excessos da ociosidade, assim que seja necessária uma condenação especial para cada falta ao indivíduo, podendo o homem libertar-se de suas imperfeições por efeito de sua vontade. Então, quando a gente fala que a felicidade não é desse mundo, é aqui que nós temos que expiar, é aqui que nós temos que trabalhar todas as nossas imperfeições, como Jesus fala, para a gente trabalhar a caridade. E a doutrina espírita nos coloca de forma muito assertiva que fora da caridade não há salvação. Ou seja, ela não se resume a uma corrente religiosa, né? Se fosse colocado, e Allan Kardec foi muito próprio disso, se colocasse fora do espiritismo não há salvação, ela estaria fadada ao fracasso. Mas como é uma doutrina universal trazida, o ensinamento dos espíritos, e é colocado de forma muito assertiva, fora da caridade não há salvação. A caridade é universal, ela não vê corrente religiosa, nem doutrina nenhuma religiosa. Caridade é caridade, seja por qualquer tipo de corrente religiosa, qualquer tipo de pessoas de qualquer nações. Por isso que os espíritos trouxeram os ensinamentos diversos e ao mesmo tempo nos 4 cantos do planeta Terra. Então, quando a gente fala que a felicidade real não é desse mundo, porque ela não é. É um momento transitório. Por que nós estamos vivendo momentos de calamidade? A própria questão da Covid, como forma de um karma coletivo e transitório, que o planeta precisa passar e nós estamos passando, isso já está colocado, né? Na própria codificação. Não está falando da questão da Covid em si, está falando que movimentos transitórios virão e há necessidade dessa transição como forma de purificar os espíritos aqui reencarnados e preparar a psicosfera terrestre para o advento do mundo de regeneração. Então vamos lá. Só para a gente finalizar essa parte de penas e gozos futuros, uma pergunta que é muito colocada aqui: existem, segundo o Espiritismo, o céu e o inferno? Ah, mas se a felicidade nesse mundo, a felicidade é o céu. Não, o problema é o inferno. Não, gente, o que é que o Espiritismo nos coloca? Existe, segundo o Espiritismo, céu e inferno? Não. O conceito de céu e de inferno sofreu grande transformação com a chegada ao advento da doutrina espírita. Não se traduz mais por regiões circunscritas de beatífica felicidade ou de sofrimentos atrozes e eternos, respectivamente. Céu e inferno, em essência, são um estado de alma que varia conforme a visão e a evolução de cada um. Então, eu só vou ser feliz quando eu desencarnar e for para o céu. Ah, não, mas eu sei que eu errei muito, eu vou indo para o inferno. E são visões de mundo, a doutrina espírita já nos coloca isso. Não existe céu, não existe inferno. Existe a consciência espiritual e dela ninguém escapa. E o céu e o inferno está justamente nas ações e nos consequentes sentimentos que nós temos através das ações que nós tomamos. E aí a gente delimita o nosso céu e o nosso inferno, né? Voltando aqui, nós temos a passagem de João, evangelista João, capítulo 16, versículo 33, onde João coloca palavras do Cristo.
Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha como Jesus coloca. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. E nós estamos tendo aflições. Contudo, tenham ânimo. E que ânimo é esse do Cristo? E que ânimo é esse? É desse ser que evoluiu bilhões e bilhões de anos. Se nós pararmos para pensar, a Terra, enquanto da parte formológica, está nos seus 4,5, 4,6 bilhões de anos de formação. Nós sabemos que pela doutrina espírita, Jesus foi um dos construtores em plano maior do planeta Terra. Ou seja, há 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, Jesus já era o ser evoluído que é. Então imaginem quantos bilhões de anos de evolução esse espírito tem. Se nós pararmos para pensar, qual a distância nossa para Jesus? Alguns bilhões de anos, né? A única diferença é essa, que ele já passou por todas as imperfeições possíveis de passar. E é um espírito considerado espírito puro, espírito crístico, espírito perfeito, não mais falível a qualquer tipo de tentação. Então, assim, a imensidade do amor, do grau de amor que Jesus chegou enquanto espírito, aonde ele recebe, né, e a gente lê no livro Evolução em Dois Mundos, que esses espíritos superiores, co-criadores em plano maior, recebem as instruções do próprio hálito do Criador, do próprio hálito de Deus. E aí a gente para pensar, imagine uma audiência dessa com Deus, né? Onde tem essa possibilidade de ter essa audiência e receber as próprias instruções de Deus do que tem que ser feito. Um dia nós chegaremos lá. Um dia chegaremos lá. Contudo, temos que passar pelo que nós estamos passando. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, partindo para um mundo de regeneração. E Jesus fala, tenham ânimo. Isso é o que é prova para que nós tenhamos fé na vida futura. A felicidade não é desse mundo. E ele conclui, eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo. Porque quando ele veio, tudo que ele passou, ele já sabia o que iria passar. Ele já tinha esse cronograma de toda a mensagem que ele tinha que passar. Ele sabia da própria crucificação? Claro que sabia. Mas a prova maior do amor que o Cristo nos colocou foi justamente, apesar de saber de tudo que ele iria passar, apesar de ele ter o poder e a evolução necessária para mudar aquele destino, ele sempre soube que aquela transição que ele passou enquanto encarnado, ele teria que passar para justamente deixar o ensinamento do seu evangelho. E ele não nos deixou órfãos. Jesus havia falado que iria voltar, iria pedir ao Pai para que enviasse o Consolador prometido, que nos faria lembrar de tudo quanto ele havia colocado e explicar mais, e que ficaria conosco até o fim de todos os tempos, séculos por séculos. Que esse Consolador prometido, nós sabemos hoje que é a chegada e a decodificação da doutrina espírita, né? Esses ensinamentos trazidos pelos próprios espíritos. Nós temos no livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, na lição 169, intitulada Busquemos a Eternidade. É uma lição muito interessante, onde Emmanuel começa a trazer
a passagem de Coríntios, onde fala o seguinte: ainda que um homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? E Emmanuel fala: não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Imagina a borboleta, né? A lagarta, quando ela cria aquela crisália, aquela casca, para depois se tornar aquela borboleta. Assim é a metáfora colocada por Emmanuel em relação ao espírito encarnado. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. O estágio na Terra é simples jornada espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal. E nós não somos carne vivendo uma experiência espiritual. É justamente o contrário. E Emmanuel finaliza: descerra, pois, o receptor de teu coração à onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra da amargura onde estivermos. Nesse último parágrafo, Emmanuel, ele nos faz lembrar novamente a necessidade da fé futura. Esse é um momento de transição. E olha que Emmanuel, vocês sabem a história dele. Emmanuel, há mais de 2000 anos, ele, enquanto encarnado como senador romano Públio Lentulus, ele teve a oportunidade de seguir Jesus. Ele teve um contato face a face com Cristo encarnado. E ele não o seguiu naquela época. Emmanuel demorou séculos e séculos para aprender aquela lição. E Jesus já havia o advertido naquela época. Então, assim, Emmanuel, um instrutor, mentor espiritual, ele traz a lição de não ter seguido Jesus. E mesmo assim, após não ter, naquela época, e ter demorado tanto, ele nos traz a lição de que nunca é tarde para seguir o Cristo, né? Então, só para nós chegarmos aqui em outro ensinamento de Emmanuel, ele nos coloca no livro da Esperança, capítulo 9, capítulo intitulado O Remédio Justo. Ele sempre traz uma passagem de algum evangelista para iniciar o seu ensinamento. E nesse caso ele trouxe uma passagem de São Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus aponta o que? A compensação
que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Emmanuel, ele nos traz a necessidade de nos resignarmos perante esses sofrimentos terrestres, que muitos dos quais fomos nós que solicitamos enquanto na pátria espiritual. Ao descerrar esse véu que não nos deixa perceber a questão do que nós fizemos em vidas pretéritas, nós muitas vezes nos colocamos em situação de profundo remorso e que nós pedimos aos mentores espirituais a possibilidade de reencarnarmos para reparar todo aquele mal. E são muitos os pedidos, muitas das vezes a gente se envergonha tanto enquanto espírito e vê o que nós fizemos de errado, que a gente tenta resolver o máximo possível uma reencarnação. Então, assim, os passos devem ser dados, né? Então, quando nós vemos uma criança que nasceu com paralisia cerebral, algo assim do tipo, que vai ter uma vida vegetativa praticamente, independente dos seus pais ou de outros, a gente pergunta, mas o que é que pode ter acontecido? Por que Deus justo é esse que faz com que uma criança que tem idade passe por uma provação dessa? E a doutrina nos traz esse conhecimento, que é justamente das vidas passadas, pretéritas, né? E que esse pedido de provação parte por nós mesmos, né? Então, sobre o remédio justo, Emmanuel nos fala que perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indignações e indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas estão? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas, que bendizem com lágrimas as grades dos manicômios para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve-os os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem, chorando com o suplício dos cárceres para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire pensamentos dos filhos afetuosos, ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas, na direção das casas de isolamento, a fim de que não se converta em perigo para a comunidade. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. E Emmanuel conclui, isso porque onde existem almas sinceras, à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. E aí a gente percebe que a misericórdia divina se encontra em todo lugar, até no sofrimento, que é o remédio justo
para o aprimoramento de nossa evolução espiritual. Chico já dizia: meu sofrimento querido, minha dor, que me auxilia a crescer. E Chico é um ser altamente evoluído, né, que passou por nós e nos deixou grandes ensinamentos que passaremos, quiçá, séculos estudando a obra deixada por esse médium, dos espíritos que se comunicaram através dele. Então, e aí a gente lembra da passagem de São Francisco de Assis, ao desencarnar, quando ele se ajoelhou e agradeceu ao seu jumentinho, né, que ele chamava, indagava ao corpo dele, por ter proporcionado a possibilidade de passar por todas as provações enquanto encarnado, né? Então, que nós possamos agradecer a possibilidade e o privilégio de reencarnarmos nesse momento de transição, que é um momento de atribulação. E se estamos reencarnados, é porque precisávamos estar nesse momento e passarmos por isso. E que nós possamos ter a possibilidade de sempre e a qualquer momento, em qualquer lugar, sempre que possível, uma palavra amiga, uma mão amiga, atendendo o mal com o bem, em toda possibilidade possível, que é assim que todos os benfeitores espirituais nos colocam. É fácil? Não é. Quem disse que seria fácil, né? Mas essa é a cartilha que nós temos que seguir. E só para finalizar, a questão da hierarquia desses espíritos superiores que nos colocam, como eu falei, imagina ter uma audiência com Cristo, né? E a gente tem na Revista Espírita, de fevereiro de 68, Kardec coloca uma referência aos Messias, aos Cristos, né? Através de uma comunicação de São Luís, onde ele coloca o seguinte, que os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis, daí por diante, é o caso de Jesus, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação, admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. São verdadeiros representantes da divindade, da qual tem um pensamento, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais ou seus messias para as grandes missões gerais, que podeis chamá-los de Cristos. Então, assim, finalizando, a doutrina espírita nos traz essa mensagem de fé inabalável na vida futura, que esse é um momento de transição, que nós estamos em uma experiência transitória na carne. A doutrina nos ajuda a manter nossa sanidade do dia a dia. Ela resgata de uma forma mais genuína possível a vocação para o quê? Para a simplicidade, para o esforço de fazermos sempre melhor a cada dia e para a diversidade, né? E ter essa consolação dessa doutrina consoladora na fé. Que fé? Uma fé raciocinada, como nós sabemos. Nós raciocinamos lembramos o que Kardec sempre nos colocou, que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec já nos coloca isso. Então, a doutrina, ela proporciona o quê? Alimentar, não o corpo, mas alimentar o espírito com valores e princípios. E a tarefa mais permanente e mais prioritária que nós, espíritas, devemos assumir é educarmos o nosso espírito para a imortalidade, com todas as consequências que daí advêm.
Porque se a partir do momento que nós educarmos o nosso espírito para a imortalidade, sabendo que cada causa, cada propósito, cada ação que nós tivermos vai nos revelar a um efeito, a uma consequência futura, nós iremos cada vez mais parar, raciocinar antes de agirmos, evitando penas, seja na própria vida, seja em vidas para frente, e principalmente como tudo está interligado, ao bem da comunidade espiritual geral, a gente consegue evoluir de uma forma mais, não só rápida, mas de uma forma mais sólida, né? Sem muitos percalços, lembrando sempre da misericórdia divina, que por mais sofrimentos que nos vêm, sempre ela vem mais abrandada. Por mais impossível de imaginar, sempre nos vem de uma forma mais abrandada. Tenhamos fé no Senhor Jesus Cristo, tenhamos ânimo porque Ele venceu o mundo. Fiquem com Deus, na paz de Jesus, e que consigamos seguir firmes nesse propósito de evolução espiritual. Um abraço a todos.